Fica Emílio! Oh, 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 oh. Fica Emílio! É impossível começar esse pós-jogo do Gigante de outra maneira que se não essa, porque hoje o Vasco, pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro, venceu uma partida pelo placar de 4-0. É claro, isso não é apenas por causa do Emílio Faro, é por causa de uma noite iluminada do Andrei Santos, o novo camisa 8 do Vasco da Gama, uma camisa histórica para o Gigante da Colina, que não sei se vocês lembram, mas em 98 havia um reizinho que vestia ela, Juninho Pernambucano, e hoje é a mesma 8 que está nas mãos do Andrei e estava nas mãos de um dos maiores ídolos da história do clube na principal conquista do Vasco. E é claro também, por uma partidaça do Yuri Lara, é inacreditável saber que o Maurício Souza tirou o Yuri Lara no jogo desse último sábado, segundo mesmo por questões técnicas, para colocar o Zé Gabriel. Por uma partidaça também do Raniel, que fez gol, jogou bem, foi a melhor partida do atacante com a camisa do Vasco da Gama. Uma partidaça também do Figueiredo, do Gabriel Peck, uma excelente partida do Nenê, do Palácio, do Ignaldo. É por um todo, mas esse todo é sim porque o Emílio Faro não inventou. Fez o básico. Sabe o Vasco lá do início da temporada? O Vasco do Zé Ricardo? O Vasco com uma solidez defensiva? O Vasco que tinha uma transição rápida, recuperava a bola, buscava o gol do adversário, fazia o gol. E esse é o Vasco. Então, é o básico. Mas o Maurício Souza quis inventar, quis colocar um time com transição lenta, um time que valorizava a posse de bola, como ele falava, que no último terço batia recorde de troca de passe, mas não adiantava nada. Essa não é a Série B. Não adianta o treinador, no caso Maurício Souza, que quis inventar tudo isso, querer colocar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro um time que avance os laterais, um time que tenha uma transição lenta, um time que priorize a posse de bola. Não rola e não rolou. Em 8 partidas do Maurício Souza foram 3 empates, aliás, 2 empates, 3 derrotas e 3 vitórias. E hoje o Emílio Faro fez o quê? Olha só, Nenê, toma a camisa. Andrei, toma a camisa. Yuri, toma a camisa. Lembra lá do que vocês faziam no Zé Ricardo? Só repete que o Vasco ganha. É claro, ele não fez isso. É uma encenação. É uma demonstração só para realmente trazer para vocês e esclarecer que o Vasco já está com o time pronto. Não necessita inventar nada. Maurício Souza quis inventar e o Vasco hoje, aliás, antes de começar a rodada, havia caído para a 3ª colocação. Era um time completamente sem confiança e depois da partida a gente vê que realmente é o mesmo Vasco, é o mesmo time, é um time sólido defensivamente. Os atletas não esqueceram de jogar bola, muito pelo contrário, eles já sabem o que fazer na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu já mando o recado, é claro, eu vou entrar na partida, eu vou falar sobre a atuação de cada jogador, mas hoje eu tô muito feliz, cara. Há quanto tempo o Vasco não ganhava de 4-0? Ah, Lucas, mas é o CRB. É o CRB. Na última partida do Vasco contra o Ituano, na penúltima, aliás, em São Januário, empatou. Na última partida contra o Vila Nova, que tinha apenas uma vitória na Série B, perdeu. Então sim, é só o CRB. E o torcedor vascaíno não estava tratando o CRB como apenas o CRB. Estava com medo para essa partida de hoje. Mas a gente viu que é básico, é simples. Então é claro, eu tô numa euforia muito grande. Eu tô feliz demais pelo que o Vasco fez hoje dentro de campo. E só para, antes de começar a falar sobre individualmente cada peça, Emílio Faro, você tem que ficar. Aliás, diretoria, faça com que o Emílio Faro fique. O Vasco teve 3 partidas sob o comando do Emílio Faro na Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico, Cruzeiro e CRB. 3 vitórias. Sabe quantos gols marcados em 3 partidas? 8 gols marcados. Um 3-2 contra o Náutico nos aflitos. Uma partida que não é fácil. Jogar com o Náutico fora de casa é muito difícil. Uma partida contra o Cruzeiro no Maracanã, vencendo por 1-0 e jogando bem com o gol do Getúlio, um cruzamento do Nenê, não sei se vocês lembram, eu tava no Maraca, uma partidaça que o Vasco fez contra o Cruzeiro, e hoje um 4-0 contra o CRB. Então o Emílio Faro esteve no comando do Vasco durante 3 vezes na competição, e as 3 melhores partidas do Vasco foram sob o comando do técnico interino. Então não sei hoje qual é o mistério da diretoria.
Só senta com o Emílio Faro. Emílio, toma aqui, ó, 100 mil reais, 80 mil reais. Ah, eu não quero ficar. Emílio, toma 100 mil reais, 150. Fica aqui até o final do ano com a gente. A gente não quer que você seja treinador pro ano que vem. É só até o final do ano. Faz o que você tá fazendo, o que tá fazendo bem. Se durante o percurso, durante as outras rodadas, der ruim, a gente traz um treinador, mas por enquanto vai indo você. Você tá bem, Emílio. É básico, gente. Não tem por que trazer outro treinador. Já falei sobre Renato Gaúcho, já falei sobre técnico português aí, Pedro Sousa, do Everton, já falei sobre Sebastian lá do Boca Juniors, já falei sobre Guto Ferreira, já falei sobre Vojvoda, mas hoje de todos esses nomes eu prefiro que o Emílio Faro fique, porque hoje o que ele fez com o Vasco da Gama demonstra que ele tem totais condições de fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro. Antes da gente seguir, rapaziada, eu quero saber de você, se você também é a favor do Fica Emílio, coloque aí nos comentários, hashtag Fica Emílio Faro. Que partida que o Vasco fez hoje. Com relação a peças individuais, vamos lá, vamos por parte. Anderson Conceição e Juan Quinteiro, eu não posso falar nada. Sabe por quê? Porque eles não apareceram, gente. Exatamente isso. Os dois zagueiros do Vasco não apareceram. Ah, Lucas, então isso é ruim. Não, muito pelo contrário, isso é bom. A partir do momento que a gente olha para uma partida entre Vasco e CRB e os dois zagueiros não aparecem, é porque o Vasco não sofreu defensivamente. Exatamente isso. Lembra do time do Zé Ricardo, gente? Lembra lá no início da temporada, aliás, no início da Série B, nas primeiras rodadas, quando o Vasco havia encaixado? O Anderson Conceição e o Juan Quinteiro também não apareciam, só quando era necessário. Por quê? Porque o Vasco tinha uma solidez defensiva e hoje ela voltou. Com relação aos dois laterais, Leonardo Matos e Edmar, há quanto tempo a gente não viu uma partida segura do Edmar? O Edmar tranquilo. Edmar não sofreu nenhum perigo durante a partida. Por quê? Porque o Peck estava ali do lado dele ajudando. O Figueiredo estava lá na direita ajudando o Leonardo Matos, sem muita invenção. Maurício Souza inventou durante essas 8 rodadas em que ele esteve no comando, fazer a transição. O Figueiredo às vezes saía lá da direita e vinha para a esquerda, o Peck saía da esquerda e ia para a direita, invertia o pé, os dois com o pé trocado. E não adiantava nada. O Emílio Faro falou, olha só, Figueiredo, olha só, Peck, vocês jogavam com o Zé Ricardo na direita e você, no caso, o Peck na esquerda. Então mantém. Peck, ajuda o Edmar na recomposição defensiva. Figueiredo, ajuda o Leonardo Matos na recomposição defensiva. Ponto. Hoje o Vasco deu certo novamente. Boa partida dos dois laterais. Leonardo Matos, inclusive, para mim é 1000 vezes melhor que o Everton, que já está, inclusive, de saída pro Internacional. Porém, é meio louco. É meio maluco. Eu, pelo menos, não confio no Leonardo Matos. Eu falo isso com todo respeito ao atleta, que é um jogador muito bom, ajuda defensivamente, vai muitas vezes bem ao ataque, mas é meio parafuso a menos. A qualquer momento ali pode dar um problema e ele sofreu o cartão vermelho. Mas foi bem, ainda bem que isso não aconteceu. Com relação ao meio, Nenê apagado hoje, de fato não apareceu. Mesmo não aparecendo, deu uma assistência para o gol do Andrei Santos, ou seja, demonstra que é uma peça essencial, na bola parada é diferenciado. E com relação à dupla de volante, gente, me desculpe, mas hoje o Vasco tem a melhor dupla de volante da Série B do Campeonato Brasileiro e melhor do que muitas duplas de volante da Série A. Muito melhor, porque hoje o Vasco tem um camisa 8, que é o Andrei Santos, que seria titular em times de ponta da primeira divisão e de fora da primeira divisão, no caso da Europa. É um jogador muito diferenciado. Que partida fez o Andrei Santos hoje? 2 gols, jogou muita bola, chega muito bem ao ataque. Eu não tenho nem palavras para descrever o que foi a partida do Andrei Santos hoje. Na boa, gente, se vocês tiverem um tempo, se vocês não viram a partida, coloca no VT. Vai valer a pena, sem dúvida nenhuma, para vocês verem o que é o Andrei Santos jogando bola. A calma que um jogador tem de apenas 18 anos, que parece que tem 30, 35, maturidade. Que bola que o Andrei Santos jogou, e hoje eu fiquei com medo, porque ainda não renovou. Tem que renovar o mais rápido possível, porque se não renovar, esse garoto não vai aguentar a pressão e vai acabar saindo. Porque, gente, na boa, que partida que o Andrei Santos fez hoje. Yuri Lara, eu só tenho a falar que é brincadeira o Maurício Souza ter nessa última partida contra o Vila Nova ter bancado o Yuri Lara por questões técnicas. O jogador que mais desarmou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O melhor volante da Série B do Campeonato Brasileiro com relação a ser o primeiro volante, o cão de guarda, o que chega junto para roubar as bolas. Partidaça. E se o Andrei Santos hoje foi bem, foi porque o Yuri Lara estava do lado dele, porque dá mais liberdade pro Andrei jogar. O Yuri Lara chega pro Andrei e fala, vai filhão, pode ir, que eu seguro aqui a ponta pra você. Joga, tenha liberdade. O Yuri Lara se apaga da partida para que o Andrei Santos possa aparecer. Lembra contra o Vila Nova? Exatamente, o Andrei não apareceu. Por quê? Porque tinha o Zé Gabriel. Não é a mesma consistência defensiva do que o Yuri Lara com relação à equipe titular.
Partidaça aí dessa dupla de volante. Com relação à trinca ofensiva, Figueiredo e Gabriel Peck não apareceram muito bem. Normal, porque os dois ajudaram muito defensivamente. E se o Vasco hoje não sofreu, foi por causa da ajuda dos dois pontas, recompondo muito bem na defesa. E o Raniel, na minha opinião, melhor partida. Um bonito gol que ele fez no primeiro tempo, sempre fazendo um pivô muito bom no meio do campo, ajudando na marcação, conseguindo construir jogadas. Sem dúvida nenhuma, a melhor partida do Raniel com a camisa do Vasco da Gama. E com relação às alterações, hoje entrou de novo, novamente, os dois garotos da base, Marlon Gomes e Aguinaldo. E olha só, craques de bola. Dois jogadores craques de bola. O Aguinaldo é craque e o Marlon Gomes é craque. O Marlon Gomes, inclusive, ao lado do Andrei, fazem a dupla de volante da Seleção Brasileira Sub-20, gente. O Marlon Gomes jogou muita bola hoje, novamente fora da posição. O Aguinaldo hoje jogou na posição dele, centroavante. Sabe o que ele fez? Um golaço. Um golaço. O jogador de 17 anos que pegou a bola de fora da área, bateu um chute seco no canto, sem chance nenhuma para o gol do CRB. Sua terceira partida como profissional e o seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. E volta a repetir, diferente de como o Maurício Souza colocou ele na ponta, hoje jogando na sua posição, centroavante. É pequeno, não é tão alto de estatura com relação ao porte físico de centroavante, tem velocidade, tem faro de gol e joga muita bola. Craque de bola, Aguinaldo e Marlon Gomes ao lado do Andrei Santos, os três melhores da partida pra mim, ao lado do Yuri Lara. Cara, na boa, que partida que o Vasco fez hoje, eu não tenho nem muito a comentar. A única coisa que eu falo depois de tudo isso, o MT também entrou, o Luiz Henrique também entrou, o Palácio, mas realmente mais apagado. Os dois que entraram e fizeram a diferença foram o Aguinaldo e o Marlon Gomes. Mas para finalizar o vídeo, eu não vou ficar me alongando com relação à técnica, tática, desempenho do Vasco. A única coisa que eu tenho que falar é que o Vasco jogou muita bola hoje, por isso venceu por 4-0. Não foi à toa. E fica Emílio Faro. Gente, diretoria, não traz treinador agora. O cara vai querer implementar as ideias, vai querer inventar, colocar um novo modelo de jogo. Deixa o Emílio Faro no comando. O Vasco venceu pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro por 4-0. E que partida que o Vasco fez. Não tem o porquê inventar. Volto a repetir, hashtag fica Emílio Faro, eu conto aí com seu apoio aqui nos comentários, colocando também a hashtag Emílio Faro, se você gostou dessa partida do Vasco, deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, porque hoje o Vasco ganhou de 4-0, então merece aí a sua inscrição, o seu like, o seu gostei, o seu joinha, o seu comentário. E domingo a Chapecoense, se domingo ele vence novamente da Chape, chega pertinho dele e fala: Faro, fica aqui até o final do ano, a gente te paga mais, porque realmente trabalho excepcional que ele está fazendo à frente do Vasco. E tem reforço chegando. Tem ainda um ponta, tem lateral esquerdo, Paulo Vitor, que fez uma excelente temporada pelo Botafogo no ano passado e por isso foi comprado pelo Inter. Tem Alex Teixeira, que estreia no domingo. Tem atacante chegando ainda, o atacante que vem do Atlético Mineiro, bom jogador. E tudo isso a gente vai falar no nosso Acorda Vascão, porque, gente, o Vasco ganhou. Que pós-jogo gostoso de ser feito. Então, deixa aí também no seu comentário o que você achou dessa partida. A gente fica por aqui. Grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus e, saudações vascaínas, rapaziada. O Vasco sobe!